Tiago, eu quero falar, tá? Pode falar, Débora. Ó, Dan. É isso mesmo. Tiago, voltando só um pouquinho na sua fala, Uhum, André Luiz relata para a gente essa questão, né? Essa escolha do melhor espermatozoide que vai fecundar o óvulo. E a genética fala que é o espermatozoide mais forte, uhum, mas o espiritismo já demonstrou que não é o mais forte, é o mais adequado, né? exatamente. É, que é igual você comentou aí, que a própria natureza, entre os animais, eles eliminam os filhotes que nascem fracos. Uhum, E entre a gente existe muito aborto espontâneo. E os médicos falam que é porque são fetos com malformação, né? uhum, Porém, a gente também recebe muitas crianças com má formação também. Então, quer dizer que sim. mesmo essa teoria, ela também não é 100% certa, né? É o que falta para a ciência, é o que o Espiritismo vem explicando, né? E Isso olha mesmo. quanto tempo que o André Luiz já falou isso nos livros dele. É, esse caso específico aí que você está falando é a reencarnação de Segismundo, né? No livro Missionários da Luz, se eu não me engano. É, a Eu lembro reencarnação de disso. Segismundo, ele, né? É bom você falar isso aí porque, né, você falou de duas coisas importantíssimas. Vamos lá primeiro então. Esse exemplo é bem bacana e é bom, né, a gente dar a referência para quem tiver mais curiosidade. No, né, na reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, o André Luiz acompanha a equipe espiritual trabalhando já no processo da concepção, né, do espermatozoide no óvulo, como a Dani disse aí, né, de forma que eles meio que eles direcionam, né, o espermatozoide mais adequado para a situação que aquele espírito vai precisar de viver. É isso mesmo aí. Que a genética, né? É, gente, assim, a descoberta da genética, ela foi um passo assim para a ciência, uma coisa fora, né? Assim, foi talvez uma das maiores descobertas da ciência. Mas como a Dani disse, ela tem essa limitação de não explicar, né, por quê de algumas, né, de alguns tipos de formação persistirem, da criança nascer, de viver tantos anos com aquela limitação, e de outros ter o aborto espontâneo. Aí o Espiritismo, né, vem trazer para nós, e aqui também no Gênesis, quando a gente fala dessa criação do ser humano, aqui a gente está focando no corpo humano, ele tem essa perfeição justamente porque ele vai ele foi preparado para receber seres que já têm consciência. Então, se eu infringir uma lei divina, né, eu tenho consciência, livre-arbítrio, mas eu estou submisso às consequências que eu escolhi. E como o espírito reencarna só em corpos humanos, né, esse corpo humano precisa ser maleável nesse sentido de permitir que o espírito tenha a sua prova ou a sua expiação. Aí você tocou num assunto legal aí, Dani, que é a questão do aborto espontâneo, que André Luiz também, eu não me recordo em qual livro agora, mas ele explica para nós que o aborto espontâneo, né, é uma era como se fosse assim um períodozinho que o espírito precisa de estar ali, né, ligado para ele esquecer de alguma coisa, para ele desligar de outra. Então, talvez ele veio com uma influência muito forte, veio de uma situação complicada, de uma guerra, de uma tortura, de uma doença, e aquilo ficou impregnado nele e ele não consegue sair. Era como se deixasse ele iniciar ali um processo reencarnatório, né? Viver um pouquinho para ele poder ser acolhido de novo no plano espiritual. Então também é misericórdia divina. Porque se esse espírito não passa por esse processo,
ele pode ir perpetuando aquilo, né? Por exemplo, veio atormentado de uma guerra, veio, né, talvez morreu por causa de uma traição, de alguma coisa assim, veio com ódio e quer vingar de tudo quanto é jeito, mas às vezes aquele espírito já está num nível de uma caminhada que ele pode evoluir, que ele não precisa ficar remoendo aquele ódio, aí ele tem merecimento. Olha só, o que para nós, né, parece triste, é uma ferramenta de Deus para ajudar, né? E isso com qualquer tipo de doença, viu, gente? Qualquer. A gente tem costume, né? A doença em si, ela não é ruim. O ruim são os sintomas, né? Os sintomas que ela causa são ruins, às vezes incomodam, mas são alertas para a gente. Imagina se a gente, quando chegasse perto do fogo, não sentisse a dor de estar queimando o corpo. A gente ia ficar lá queimando e podia desencarnar, né? Não, na hora. Ô, Tiago, Oi, Luiz. te interrompendo e Pode falando, falar. até na, na nossa vida mesmo, quando você passa por uma coisa muito ruim, aí você não consegue desligar daquilo, você falando aí do espírito, leva esse choque do aporto, aí você vai estar com coisa ruim, você não consegue esquecer daquilo que aconteceu e tudo, aí parece que vem outra coisa. Aí parece que dá aí você dá um esqueci. Gente, meu Deus, eu já tô com um problema, vem outro problema. Aí você larga aquele problema antigo e pega o novo. O choque da criança e voltar nesse sentido, lembra disso, não é mesmo? Lembra, isso mesmo. Tudo é. É bem, é um exemplo assim bem bacana, porque traz, né, trazendo para o nosso dia a dia, fica bem mais fácil de entender. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo que me lembrou, a senhora comentando disso aí? Teve um dia que eu cheguei do serviço, mas eu estava com a dor de cabeça, eu estava tão estressado, não tive um dia fácil, não consegui lidar com a situação e vim remoendo aquele negócio. Cheguei em casa, né? O ideal quando a gente chega em casa assim é você conseguir desligar, que aí você vai estar com a família. Mas muitas vezes a gente não consegue, né? A gente traz para dentro de casa aquele negócio acumulado e se a gente deixar vira uma bola de neve, né? A gente aí xinga o cachorro, briga com a esposa, né? O ideal é que a gente conseguisse deixar lá fora. O fato é que eu não consegui, eu entrei com o negócio para casa. Eu fui descer eu entrei no carro, a Michelle abriu o portão, eu fui descer, estacionei o carro na garagem, quando a gente chega os cachorros com dois, né? Pula na gente, já comentei várias vezes aqui. Traz coisas, joga pra gente brincar, fica numa alegria só. Aí eu desci, eu abri a porta para descer do carro, cabeça estourando de dor. Na hora, e na minha antiga garagem tinha um degrauzinho. O carro ficava à conta e tinha um degrauzinho que eu tinha que descer para ir para entrar para casa. Estacionei o carro e eu desci com uma sacola na mão e a outra mão eu estava empurrando a porta para fechar. E fazendo essas duas, né, empurrando a porta, eu já estava colocando um pé para descer o degrau. Nesse exato momento que eu estava apoiado em um pé só, empurrando a porta com a outra mão e segurando a sacola com a outra mão, o Hulk, meu cachorro, vem e pula para brincar. Pulou no meu peito, ele já estava grande, pulou no meu peito assim, eu desequilibrei, que o meu dedão, né, minha mão escorregou. Aí meu dedão foi para trás da porta do carro, mas só que eu já estava empurrando a porta. Só deu uma espremida, gente. A minha unha ficou no rumo da onde que a porta fecha. Mas deu tanta dor. Me deu aquele choque na hora e não chegou a apertar. Só pressionou assim e eu já tirei. Mas me deu um choque na unha, uma dor assim que faltou até ar. E depois eu reparei. Minha cabeça parou de doer. A minha cabeça parou de tanto que a unha doeu. E parou de doer. Aí minha unha ficou roxa, agora já está recuperando, mas ficou roxa assim, deu um coágulo de sangue por baixo dela e ficou pintada assim, ela não chegou a cair não, mas ficou pintada assim uns 3 meses, um roxo. Mas é isso, né? Às vezes a gente precisa mesmo desses,
dessa sacudida assim para a gente parar de bobagem, ficar remoendo muitas coisas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está falando da perfeição do corpo humano. O corpo humano ele é maleável, ele pode ser adequado para as nossas necessidades. Aí nós estamos falando de evolução. Olha, gente, isso no corpo humano. Vamos falar, né? Parece que a gente está mudando totalmente de assunto, mas vamos pensar numa coisa aqui que está muito falada no Espiritismo, que é regeneração, né? Nosso planeta está passando por vai começar, né? Passar por um período de regeneração. Nesse período de regeneração, só pode reencarnar no nosso planeta quando ele atingir esse nível, espíritos que já estão no nível de planeta de regeneração. Qual que é a diferença do planeta que a gente está, provas e expiações, para regeneração? Provas e expiações tem o mal e tem o bem. E o mal ainda sobressai ao bem. A maioria das escolhas humanas são relacionadas ao mal. Né? É triste da gente falar isso, mas é verdade, viu, gente? A gente ainda é muito movido pelo orgulho e pelo egoísmo. A gente tende a escolher mais o mal, o benefício próprio em detrimento do bem-estar do outro, do que o restante. Quando a gente escolhe o mal, a gente está desviando da lei divina. E vamos ter consequências. Né? No mundo de regeneração, existe o mal e o bem. Mas a gente já está mais inclinado ao bem, a escolhas relacionadas ao bem, ao bom. Né? Nós estamos começando a lembrar de Deus, que tudo que fez é bom. Então, né, tem a lei do progresso que atua sempre. E é dito para nós assim que aqueles espíritos que não estiverem mais no nível de regeneração, segundo alguns estudiosos, 1/3 da população da Terra não vai estar, né, se as coisas continuarem como estão, 1/3 da população não vai estar nesse nível de regeneração. Vão ser convidados educadamente a reencarnar em outro planeta que não a Terra, num planeta de provas e expiações. Aí a gente pensa assim, nossa, mas Deus é misericordioso, por que não deixa, né, a gente vir para o mundo de regeneração, para a gente tentar de novo? Nossa, parece que está castigando a gente, tipo assim, você não quis, então você não vai para a regeneração. Ô gente, não é isso. Eu estava pensando nisso hoje. Tem uma amiga minha que ela é muito voltada assim, para a causa animal. Ela participa de ONG, resgata cachorrinho na rua. Boa parte do salário dela é para comprar ração para cachorro de rua, cachorro que é atropelado, eles pagam cirurgia. E eles têm um trabalho muito legal assim com o animal. E eu fiquei pensando assim, gente, será o que leva, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu fico pensando comigo mesmo assim, o que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento? Ela gosta muito de animal. Aí eu penso, né, que uma das possibilidades pode ser a seguinte: já pode ser um espírito que gosta muito de animal e já vem gostando há muito tempo e veio com esse intuito de trabalho, mas pode ser também um espírito que em outras reencarnações prejudicou muitos bichinhos e veio meio que com pediu para vir com essa prova, com essa tarefa, né? Ou seja, está num planeta de provas e expiações. Se for essa, né, gente? Eu não estou julgando. Mas se for esse o motivo, pediu para ter essa prova de cuidar dos bichinhos, então tem que vir para um planeta de provas e expiações. Por quê? Num planeta de regeneração, provavelmente não vai ter mais bichinho abandonado. Todo carro vai frear para não atropelar o bichinho. Não vai ter mais maltrato de animais. Então, se eu desvio da lei divina, eu preciso provar e expiar. Ou as duas coisas juntas, ou uma das duas. E para provar e expiar,
é só no planeta de provas e expiações. Então é escolha nossa, né? É escolha nossa. Por que eu estou falando disso? Vejam, o corpo humano é a primeira casa do espírito, é a casa individual. Ele é moldável de acordo com as escolhas do espírito. O nosso planeta é a casa coletiva, que é moldado de acordo com a escolha da maioria dos habitantes desse planeta. Então, quando a maioria da população já está mais inclinada para o bem, a psicosfera do planeta, né, a energia do planeta, aumenta de patamar, evolui, e aí ele passa a ser um planeta de provas, né, um planeta de regeneração. Sobe um degrau. E a lei do progresso age. Olha, você ainda escolhe um planeta de provas e expiações. Vamos para um planeta de provas e expiações menos evoluído do que a Terra. E como você já estava quase lá na regeneração, quem sabe você não ajuda naquele outro planeta ali que está precisando de um gás. Você já tem conhecimento, olha, você já sabe genética, você já ouviu falar de química, você já ouviu falar de... Você já foi professor. Vamos lá, reencarna naquele planeta lá que o povo está precisando disso aí. Aí você ajuda de alguma forma. Aquele espírito que para esse planeta aqui não está contribuindo muito, vai contribuir em outro, mas tendo provas e expiações, que foi a escolha dele. Com doença também, gente, é a mesma coisa. Quando ela reflete no nosso corpo, é porque foi uma escolha do espírito. É de dentro para fora, não é o inverso. Quando chega aqui, é porque já foi no perispírito, né? E está acusando no corpo físico. Tem um médico, né, de BH que ele estuda muito essa questão de doença. Eu fui num seminário dele lá na SEBEM, ele chama Dr. Gilson. Não sei se é Gilson Liboreiro, alguma coisa assim. Mas tem uns livros muito bacanas, viu, gente, sobre esse negócio aí de doença e a relação da doença com o espírito e o perispírito. Ele afirma, não uma vez, mas várias, o princípio da doença é no espírito. O corpo é só o sintoma, né? O que a doutrina espírita traz para nós, então? A possibilidade da cura real. Não é deixar de ir no médico, pelo contrário, né? Nas casas sérias, é aconselhado ir no médico tratar do corpo, porque para isso tem remédio e tem medicina. Chico Xavier já alertava. Mas não só isso né, é satisfatório. Principalmente tem que curar a causa raiz, que está no espírito. Aí, com esse leque que a doutrina espírita abre para nós, a gente vai saber sobre mediunidade, obsessão, energia, sintonia, comportamento, o que eu devo fazer e eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo que eu não deveria fazer. Aí a gente vai tratando, melhorando. Quando eu começo a fazer algo positivo que eu deveria fazer e eu não estava fazendo, prece, estudar o evangelho, tomar um passe, fazer o bem, a caridade, eu começo a colher energias boas que vão curar o meu perispírito que estava debilitado. Quando eu deixo de fazer coisas negativas, eu estou dando um tempo, eu estou parando de lesar o meu perispírito. Então percebem que são duas coisas positivas ao mesmo tempo? A cura do mal pela raiz, né?
tudo relacionado com o espírito, que é o ser inteligente, que é o que faz as escolhas. Se eu aqueço um metal no fogo e encosto, né, no meu corpo, eu sei que vai queimar. Mas eu escolhi fazer isso, né? Aí eu estou dando um exemplo bem grosseiro, né, gente? Mas a gente já fez isso, né? Por exemplo, tinha o silício, né, na época do período aí de 1500 até 1800, mais ou menos, tinha o silício, não sei se todo mundo sabe, era uma cinta, né, com pontas, era uma cinta pontiaguda. A pessoa colocava aquilo na coxa, prendia apertado, para quando ela fosse andando, uma perna, ao pressionar a outra, aquelas pontas iam perfurando a coxa do indivíduo. Acreditava-se que era um tipo de penitência dos pecados, quando Deus nunca e Jesus nunca falou que a gente deveria judiar do corpo. Mas a gente em algumas épocas já pensou que isso era um tipo de expiação. A nossa mente tão subdesenvolvida que a gente achava que fazendo o mal a gente estava pagando o mal, né? E Jesus ensina o contrário, é pagar o mal com o bem. Não é pagar o mal com o mal. A gente deve cuidar do nosso corpo. Esse fato fez Kardec escrever uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se é ele ou se é uma comunicação de um dos espíritos. Você já deve ter lido. O verdadeiro silício. O silício que ele fala, né? A referência ao silício era desse instrumento. Mas o verdadeiro silício, aí ele vai falar. O sacrifício verdadeiro não é fazer o mal em mim, é fazer o bem para o próximo. Aí ele fala da caridade, né? Fora da caridade na salvação e tal. A gente está falando então aqui, gente, dessa criação suprema de Deus que é o corpo humano. Que a gente deve cuidar, que é o nosso recipiente do espírito e que, né, aí nós falamos da evolução material. O nível que chegou o ser humano. Quando a gente chegar no finalzinho desse dia, no versículo 31 está escrito assim que Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Antes era só bom. Quando termina o corpo humano, o ser humano, muito bom. Nós vamos estudar isso lá, mas eu quero só dizer a importância da criação nossa, né, do ser humano. E Deus dá um conselho. Né? Aí eu falei da evolução material. Agora, o ser humano, além de tudo, ele tem os desafios da evolução espiritual. Que está descrito aqui, ó. Esse domínio, né, que a gente está falando. Sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Nós falamos, no início, sobre esse dominar. O ser humano, por ele ser esse ser complexo, o mais perfeito, a espécie mais evoluída do planeta, ele domina sobre as outras. Nós já vimos, né? Para os animais, a proporção era como se a gente fosse Deus. A gente toma decisões relacionadas a eles. A gente, se quiser pescar, vai lá e pega um peixe, alimenta do peixe. A gente cuida dos nossos animais de estimação. Nós podemos prender ou não, graças a Deus está acabando essa prática de prender o animal no zoológico, né? Tem esse tipo de domínio. E a gente também pode tomar decisões positivas relacionadas a eles. Por exemplo, a minha amiga que tem a ONG, que cuida dos animais. Tem biólogos, né, gente, que eles colocam chip nos peixes assim que estão em extinção. Colocam em tartaruga, colocam em peixe, arraia, golfinho. Coloca chip neles para ver qual que é o comportamento deles, para onde que eles vão, o que tem lá, o que dá para ajudar para aquela espécie não morrer. Então tem decisões. Isso é dominar. A gente domina sobre os animais. A gente pode tomar decisões relacionadas a eles. Positivas
ou negativas. Só abrindo um parênteses aqui, gente, eu esqueci de comentar o porquê que eu pensei dessa minha amiga, de por que ela gosta tanto de cuidar assim. Tem um livro que chama O Último Jantar. Quando eu estava iniciando a doutrina espírita, eu li ele. Ele é bem legalzinho. É um livro psicografado da Vera Lúcia Marinzec. Ele chama O Último Jantar. É tipo um romance assim que fala muito de questões para quem está iniciando mesmo o espiritismo. Aí tinha um personagem lá que ele veio com o corpo um pouco debilitado, tinha estatura baixa, era um pouquinho deformado os membros, e ele não aceitava de jeito nenhum aquela situação que ele veio, e ele judiava demais dos animais. Quando ele ficava com raiva, ele batia nos bichinhos, nos seres mais inferiores, né, da criação assim, em relação a ele. Aproveitava que os bichinhos não tinham defesa e ia lá e descontava a raiva toda nos bichinhos. Batia, judiava. Ele desencarna, gente. E quando ele desencarna, a consciência dele ficou tão pesada em relação aos animais que ele começa a ter, né, visões e sentir o contrário. Os animais, alguns animais vinham gigantes, como monstros, outros vinham no tamanho real, mas judiava dele, fazia ele sofrer de tudo quanto era forma. A consciência dele cobrando. Aí eu fiquei imaginando depois assim o que ele deve ter feito, né, para tirar esse débito. Talvez ele reencarnou depois como um protetor dos animais, né, já que ficou. Foi a coisa que mais marcou ele, tanto que quando ele desencarnou, logo ele começou a ter esse tipo de alucinação, né, se a gente pode dizer assim. Mas sentindo, né, sentindo no corpo mesmo a penitência daquilo. Então, a gente tem esse poder de domínio sobre os animais, no sentido físico. No sentido espiritual, gente, de evolução espiritual, o nosso desafio, quando fala aqui, olha só, pega todas as classes: peixes, aves, animais domésticos, selvagens e que movem pelo chão. Todos os tipos de animais. Quando a gente pensa, né, lá na evolução do princípio inteligente, vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô, Thiago. Ah, Sim, tá. sim. Não, é porque deu uma travada na tela que eu achei que tinha caído. Beleza. Quando a gente fala de evolução espiritual... Ah, voltou. A minha internet que tinha dado um piquezinho. Esse domínio, vejam, falou de todos os tipos de animais. E o princípio inteligente, antes de encarnar no ser humano, passa pelo reino animal. Dominar sobre os animais é, na nossa evolução espiritual, dominar sobre os instintos. Dominar sobre aquilo que nos faz parecer animais. Tem vezes que a gente age sem pensar, né? Que a gente vira e fala assim, não, agi igual um bicho. Gente, os animais mais dóceis, se mexer na comida deles, né? Se mexer com a prole, quando cadelinha mesmo, né? Quando elas pode ser dócil do jeito que for, o dono pode ser, né? Tem aquele amor pelo dono, mas dependendo quando ela dá a cria, não chega perto dos filhotes não. Defende, né? Avança, tem umas que mordem, que rosnam, tipo, aqui é meu, aqui é a minha espécie, aqui é meu instinto, chega perto não. Mas a diferença básica é que o animal não pensa. Ele age com instinto. O nosso desafio, dominar sobre os animais no sentido espiritual, é dominar os nossos instintos que nos fazem parecer animais. Tem gente que, dependendo assim, na hora, né, se estiver comendo, se estiver fazendo,
alguma coisa assim que é muito prazerosa, né? Eu estou falando de comida porque lá no meu trabalho tem um amigo que é assim. Quando ele está comendo, gente, ele não quer saber. Tipo, você conversa normal. Se você for falar coisa de serviço, então, se for falar qualquer coisa, nosso momento ali para ele é sagrado. Não mexe com ele na hora que ele está comendo, não, que ele apela. É a mesma coisa com perdão da comparação, né? De um bichinho assim protegendo o alimento dele na hora que ele está comendo. E a gente tende nessas coisas que dão prazeres imediatos, alimentação, sexo, drogas, bebidas, né? A gente tende a agir muitas vezes por instinto, para ter esse prazer imediato. Então é a nossa busca em dominar essas inclinações, por um motivo simples. Nós não somos mais animais. Né? Já passou por ali. Nós, nós precisamos ter conosco as experiências positivas de quando o princípio inteligente habitou os animais. Ele agiu de acordo com a lei divina, sempre. Né? Aprendeu os sentimentos, aprendeu noção de viver em sociedade, em família, de marcar território, de cuidar da prole, da independência. Começou a aprender a se cuidar. Mas tem coisas, né, desse período que a gente tem que começar a dominar. Um exemplo clássico, se a gente for falar do sexo. Os animais, eles procriam, eles têm o ato sexual para procriar. Né? Chegou o período do cio, o macho sabe que ele tem que ir lá, aproximar da fêmea, eles têm todo o processo para gerar descendentes. Conosco, e eles sentem prazer naquilo, né? Eles gostam de fazer aquilo, sentem, né? Provavelmente deve sentir uma sensação bacana de fazer aquilo ali. Com a gente é parecido. A gente tem um certo prazer, né, nesse ato, mas por causa desse prazer imediato, a gente esqueceu do compromisso maior, né, relacionado com o sentimento. E o Espiritismo é mais claro ainda quando diz para nós, Emmanuel, né, gente, livro Vida e Sexo, vai falar da energia sexual. São trocas fluídicas, é compromisso. Não é um simples ato de procriação, até porque hoje em dia é permitido, né, o uso de anticoncepcionais. A medicina descobriu isso, Deus permitiu que isso existisse, para que a gente controle a natalidade. Né? Então, tem todo o bem-estar que gera, mas o que a gente fez com isso? Uma coisa divina, por causa do nosso comportamento, das nossas inclinações, meio que a gente transformou numa coisa mundana. Divaldo vai falar em uma de suas palestras que 99% dos problemas relacionados com a humanidade vieram por causa do sexo irresponsável, gente. Guerras já aconteceram por causa disso. Fulano de tal que tinha que casar com tal princesa, foi lá, desonrou a filha, começou a guerra. Né? Vários casos de provas e expiações por causa de pedofilia, de estupro, de comportamentos, né? N comportamentos relacionados a isso. Eu estou falando para nós do instinto, gente, que na minha opinião é aquele que mais aflora na gente, né? Quando começa ali na adolescência. E no ser humano, que é um ser consciente, lógico, tem a questão fisiológica da reprodução, mas em nós não é o principal, porque a gente não passa a vida toda procriando a nossa espécie. É um compromisso afetivo. É uma troca de energia.
Olha o nível que chega quando chega na gente, né? Esse é só um dos instintos que eu vou deixar hoje e a gente continua na semana que vem, porque tem mais coisa para a gente discutir. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar para nós um item aí sobre a cólera, né? Que Dario até fez uma palestra aí, acho que tem umas 2 semanas, semana passada, que eu gostaria de discutir também, porque a cólera, gente, é um sentimento propício dos animais. Nós vamos entender por quê que o animal tem cólera. Mas a gente ainda tem. É um dos desafios nossos também, tanto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Libertar dessa cólera. Aí nós vamos estudar isso na semana que vem. Ok, gente? Vamos continuar falando dessa dominação, né, espiritual, esse dominar sobre os instintos animais. Faltando 2 minutinhos. Antes da chamada encerrar, eu vou finalizar com a prece. Se alguém quiser comentar, a gente faz outro, mas só para encerrar essa gravação. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade, por todas as bênçãos, pelo direcionamento no nosso estudo de hoje. Senhor, que a sua luz, a sua paz, a sua sabedoria possa continuar conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos dando bom ânimo, fé para seguir em frente nos nossos desafios de melhorar cada um de nós. Abençoe os lares aqui representados, todos os irmãos que sofrem, os irmãos que estão em guerras, os irmãos doentes, necessitando de amparo. Onde houver dor e sofrimento, Senhor, que a paz e o amor de Jesus possa alcançar esses corações. Que assim seja. Obrigado, gente. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Até noite, semana que obrigada. vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou mandar no grupo lá o item do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para semana que vem. Com Deus.